Olá, está no ar o programa Em Pauta. Aqui você tem a oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho dos 33 vereadores de Campinas. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Pedro Tourinho, do PT. Ele cumpre seu primeiro mandato na Câmara Municipal e é autor de 116 indicações, 38 projetos e 370 requerimentos. Olá, vereador, muito obrigada novamente pela sua participação. Olá, Pamela, é um grande prazer estar aqui de novo. Olá, os espectadores da TV Câmara. Eu destaquei agora, vereador, que você tem 370 requerimentos. Tem sido a sua maior ferramenta aqui na Câmara? Sem dúvida nenhuma, né? O requerimento, ele é uma pergunta que a gente faz ao poder público, que obriga o poder público a nos oferecer uma resposta pública também, formal, uma resposta que pode ser usada como um documento. E a gente, inclusive por ser um mandato que tem como eixo principal da nossa atuação a fiscalização, né, que entende que o papel da vereança é fiscalizar antes de mais nada, a gente não deixa de perguntar ao poder público e de cobrar do poder público posicionamentos sempre que a gente acha importante. Então a gente realmente faz requerimentos, demanda respostas, tudo que a gente vê que não está correto, a gente quer saber por quê, a gente quer saber como é que vai ser, como é que a prefeitura vai responder aquela questão, melhorar uma determinada situação, e o requerimento é o nosso principal instrumento para isso. E o senhor está satisfeito com as respostas da Prefeitura? Bem, depende muito do tema. A gente reconhece que tem momentos em que a Prefeitura não só responde no documento, mas efetivamente atende a uma determinada crítica que foi feita por nós, um determinado questionamento, aquilo acaba sendo instrumento para solucionar as questões. Mas tem vezes que a Prefeitura acaba dando uma derrapada, as respostas são meio evasivas, né? A gente pergunta, afinal de contas, sobre praticamente tudo que diz respeito à vida pública, né? Nosso mandato tem diversas frentes e acaba que isso faz com que a gente pergunte sobre a saúde, sobre a educação, sobre transporte, sobre a habitação. São várias as áreas que a gente acaba tocando aí e fazendo com que a Prefeitura tenha que se posicionar e publicamente nos certificar das suas posições. Uma resposta que ficou aquém seria em relação à contratação das empresas Comunitas e Falcone. O que está acontecendo, vereador? O que foi essa licitação? Bem, não a falta da licitação. Justamente, né? Essa é a questão, né? A Falcone, a Comunitas, a Falcone, a Telos e a CLP são três entidades, três ONGs ou empresas que estão relacionadas a Comunitas, que é uma ONG que tem até uma história de ter sido fundada ou ter sido criada pela ex-primeira-dama Ruth Cardoso, né? E elas são empresas que trabalham na linha de assessoria na área de gestão para diversos setores do setor privado, áreas do setor privado, né, empresas e também, em alguns casos, para o setor público, mas sempre dentro de uma lógica da lógica empresarial, da lógica de produção de resultados através de metas com um perfil de organização das suas intervenções sempre muito parecido com aquele do setor privado. E a nossa preocupação foi que essas empresas foram chamadas na Prefeitura de Campinas, né, foi firmado um convênio que foi firmado sem licitação, para que elas prestassem assessoria na área de gestão, na saúde e na educação. E a nossa primeira e maior preocupação no que diz respeito a isso é que a gente entende que essas empresas geralmente estão ligadas ou trazem o espírito que é o da privatização, né? Via de regra, quando você começa a ter esse tipo de debate dentro de redes públicas de educação e de saúde, é a antessala do que vem depois, que são processos de privatização, de cessão daquilo que é função do poder público para entes terceiros, privados, muitas vezes entes privados que têm relação política com os poderes vigentes e tudo mais, né? E a gente não quer que isso aconteça em Campinas. Campinas tem uma rede, particularmente no caso da Falcone, a gente está discutindo a rede da educação, né? É uma rede muito consagrada, que tem um acúmulo muito importante. Campinas tem reconhecimento, inclusive para fora do nosso estado, como uma cidade na qual a educação pública tem muitos méritos. Então, a nossa preocupação é ver essas empresas começando a atuar nas escolas. A gente fez um requerimento que perguntava onde que essas empresas iam atuar. A Prefeitura falou que não sabia. Poucos dias depois, as empresas começaram a atuar. A Prefeitura me respondeu que não sabia onde é que as empresas iam atuar. É uma resposta que eu não pude nem acreditar quando eu vi, né? Como é que a Prefeitura ainda não sabe, num determinado momento que ela respondeu,
quais seriam essas escolas. E logo depois as escolas já estavam atuando. Então, quer dizer, uma situação delicada e essa atuação tem sido tão diversa daquilo que a rede de educação pública está habituada a fazer, que existe hoje um verdadeiro movimento dos trabalhadores da educação pública municipal de questionamento dessa parceria. E a gente, então, entendendo que nosso papel, eu disse, é fiscalizar, a gente construiu uma frente, que é uma frente parlamentar em defesa da educação pública de Campinas. Ela tem a minha presença, a presença do vereador Carlão do PT, do vereador professor Ronaldo e do vereador Paulo Búfalo, e também do deputado federal Renato Simões. É bom que a gente não está só com a Câmara, a gente é uma frente que amplia a Câmara também para o papel de um parlamentar de âmbito nacional, que se preocupa com Campinas. E essa frente, então, representou junto ao Ministério Público essa questão, porque, no nosso entender, esse convênio não poderia ter sido feito sem licitação. O MP acatou, né, o seu pedido. O MP acatou e já está abrindo o inquérito para poder apurar da forma mais aprofundada. Porque esse convênio, ele gera custos para a prefeitura. Então, se está gerando custos para a prefeitura, né, custos de infraestrutura, de transporte e tudo mais, a gente tem que ter transparência e saber quem é que está vindo, né? Tem um detalhe curioso nesse convênio, que o pagamento dos profissionais que estão prestando esse serviço no convênio, ele não é feito pela prefeitura, ele é de fontes externas, e a gente também não sabe quem que são os financiadores dessas empresas, desse processo. É um acordo muito estranho. A prefeitura fala, olha, empresas, venham atuar em Campinas, na nossa rede pública de educação, a gente dá estrutura para vocês trabalharem, mas vocês se virem para pagar quem vier trabalhar. E o curioso é que a empresa vem fazer isso. Eu fico me perguntando o que a empresa vê de vantagem e quem é que está pagando para que essas pessoas possam vir aqui prestar essa consultoria. Qual que é a vantagem que está sendo vista por essas empresas para fazer isso? São coisas que a gente quer saber. Inclusive, vocês estão aguardando a presença da secretária de Educação aqui na Câmara, né? Sim, a gente esperava a presença da secretária aqui. Infelizmente, ela viria numa reunião no dia 13 de agosto, que foi justamente o dia em que faleceu o então candidato a presidente da República, Eduardo Campos, numa tragédia muito triste, muito grande. E isso acabou gerando o cancelamento da visita dela aqui, da reunião que ela viria. Eu tentei convocá-la também por meio de requerimento, mas infelizmente a base governista rejeitou a convocação. E agora a gente aguarda um novo posicionamento da secretária para que ela possa vir o quanto antes. Não dá para adiou no dia 13, acho que a gente considera isso compreensível e tudo mais, mas agora a gente espera que ela venha o mais rapidamente possível. E o senhor solicitou também a presença de outros secretários para debater a questão da SEASA, distribuidora de alimentos. Como que está essa questão, vereador? Bem, novamente aí, né, no campo da fiscalização, a Prefeitura Municipal de Campinas foi multada, né, tiveram quatro agentes do poder público, incluindo o prefeito municipal, foram multados por terem feito um contrato emergencial sem licitação, um contrato emergencial ao invés de ter feito a licitação para a oferta de merenda para a nossa rede pública de educação. Esse contrato saiu bem mais caro do que os contratos feitos via licitação e, no entender do Tribunal de Contas do Estado, não era para ter sido feito sem licitação, era para ter sido feita uma licitação habitual e isso deveria ter seguido os trâmites normais. Foi curioso porque a Prefeitura teve de janeiro até julho para fazer essa licitação, e a Prefeitura não fez a licitação. Eu não consigo entender como foi que a Prefeitura não conseguiu, num prazo de mais de 5 meses, não conseguir fazer um processo de licitação de algo tão importante, básico do funcionamento da educação pública municipal. E o problema é que os valores são superfaturados, é isso? Os valores são muito elevados, são valores que estão... o contrato ele é mais de 20% acima do que o contrato habitual. Então a gente considera que tem certamente alguma coisa errada nessa história. Além disso, essa empresa é uma empresa que já tem um histórico de denúncias em outras cidades. Jandira teve um escândalo importante em várias cidades. O primeiro quesito para a contratação de uma empresa no poder público, né? Exatamente, né? Seria idoneidade, ter né? Completa transparência, idoneidade, não ter qualquer suspeição no que diz respeito a essa empresa. Se ela está sendo contratada sem licitação, isso deveria ser a norma. Mas não, infelizmente, o que aconteceu foi que essa empresa foi contratada,
A prefeitura foi multada, né, o prefeito foi multado, e a gente queria que viessem aqui, então, o secretário de administração, o secretário de assuntos jurídicos e a secretária de educação para explicar para a gente por que, afinal de contas, eles não conseguiram fazer uma licitação em 6 meses, por que eles tiveram que contratar justo essa empresa, o que acabou gerando uma multa para eles e, certamente, no meu ver, um prejuízo para o cofre público. E qual que é o próximo passo do mandato agora, uma vez que os vereadores não permitiram, não os vereadores, a base não permitiu que os secretários viessem até a Câmara? Bem, a gente encaminhou requerimentos sobre essa questão, a gente está fazendo uma investigação mais aprofundada agora sobre essa relação com essa empresa, com essas empresas, e a gente espera, assim que a gente conseguir levantar mais dados, a partir dos requerimentos e dessa investigação que a gente está fazendo, a gente conseguir saber se tem mais alguma coisa que a gente possa levantar que garanta que os secretários venham, que a Câmara investigue. Basicamente, nós vamos continuar nosso trabalho de investigação. Agora, uma vitória também do seu mandato, vereador, foi a colocação da pedra fundamental do campus do Campo Grande do Instituto Federal de São Paulo. Como que o senhor se sente de ter realizado algo tão grande e importante aqui na cidade? Isso para nós é uma vitória imensa que a gente já conseguiu, já conquistou para Campinas, que foi destravar, viabilizar a instalação do Instituto Federal. O Instituto Federal é uma escola técnica que vai atender técnica e de nível superior, de âmbito federal, de educação pública e gratuita, que vai atender aproximadamente 1.500 estudantes e que vai ter um campus lá na região do Campo Grande, logo do lado da Pirelli, numa área que é muito carente, muito pobre da nossa cidade, que não tem grandes equipamentos de educação superior instalados por ali. Então a gente, em 2008, tinha se iniciado esse processo, mas por uma série de entraves administrativos, esse processo foi interrompido logo no começo de 2009 e estava parado desde então. A gente criou então aqui na Câmara uma comissão, né, que eu presidi, eu propus a criação dessa comissão, presidi a comissão, que tinha como objetivo retomar essa obra, a instalação desse campus aqui na cidade. A gente então investigou, observou tudo que precisava, tudo que tinha acontecido, que tinha travado esse processo, entramos em contato com o Instituto Federal, com o Ministério da Educação e conseguimos organizar as forças, inclusive com a participação da Prefeitura Municipal, para que esse processo pudesse ser destravado. Foram 2 projetos de lei que a gente encaminhou via comissão ao Executivo Municipal. O Executivo Municipal acolheu os projetos e a gente conseguiu aprová-los aqui na Câmara. E com esses projetos e essa articulação que foi criada através dessa comissão que criamos aqui, a gente teve aí, com muita alegria, no final do ano passado, a licitação da obra, e esse ano a gente teve então já a pedra fundamental do Instituto Federal de São Paulo, do Campo Grande aqui em Campinas, e as obras já estão em andamento lá na região do Campo Grande. A gente espera que até 2016 a gente tenha lá uma linda escola que vai ter curso superior federal, uma escola que vai ter curso superior e curso técnico para aquela população que está ali na região ter acesso à educação federal, que é um sonho de tantos brasileiros, né? Poder cursar um curso numa escola federal vai passar a ter muito mais... numa região carente que precisava de um equipamento desses, né? A gente sabe que vai mudar a vida da população do Campo Grande, ter uma escola com esse grau de importância, relevância, desenvolvimento técnico, científico, educacional. É uma escola, o Instituto Federal, ele tem um perfil de formar para as necessidades do mercado na região. Então a gente sabe que a gente vai aumentar também e qualificar os empregos que os jovens de Campinas, especialmente os jovens do Campo Grande, vão poder acessar, né? Às vezes o jovem daquela região, por uma série de dificuldades, não consegue acesso aos melhores empregos. Com o Instituto Federal, a gente sabe que o jovem vai poder passar a acessar empregos com muito mais qualidade, com muito mais remuneração. Agora, vereador, ainda na área da educação, o senhor também releva a atuação das monitoras. Como que está o trabalho delas, como que está a situação delas no mercado de trabalho aqui em Campinas? Na cidade. O que acontece? As monitoras, elas são parte fundamental da educação pública, da educação infantil na cidade de Campinas. A gente tem mais de 1.000 monitoras e essas monitoras estão fora do quadro da educação na nossa rede educacional. Elas são contratadas, são concursadas, mas estão fora da educação. E isso acaba gerando uma série de distorções no cuidado às nossas crianças. Na verdade, são as crianças no começo da vida ali, na educação infantil.
E as monitoras acabam que ficam muitas vezes fora dos processos de construção dos planos pedagógicos, ficam fora da construção e da organização dos serviços, mas elas são fundamentais no processo educacional, elas cuidam das crianças a maior parte do tempo, têm um importante papel educativo. Então a gente entende que a educação infantil é um momento inicial do processo educacional e ele é fundamental, ele tem que ser um momento de estímulo qualificado, em que tenha um número de professores, de monitores, que seja suficiente para as necessidades das crianças, para que elas possam ser devidamente estimuladas. O que a gente tem trabalhado com as monitoras é a perspectiva do reenquadramento das monitoras dentro da carreira da educação, para que elas possam passar a integrar o processo educacional de forma plena e passarem a ser entendidas, tratadas, e que isso possam, inclusive, trabalhar dentro da lógica da educação de forma mais plena. Muito obrigada, vereador. Infelizmente, novamente, o nosso tempo se esgotou, mas voltaremos num próximo programa para falar um pouco mais sobre as suas agendas no mandato do Pedro Tourinho. É um grande prazer, fico muito feliz de poder estar aqui conversando e vamos estar sempre à disposição. Obrigada. O programa fica por aqui, lembrando que você pode conferir novamente a entrevista no YouTube através do canal da TV Câmara Campinas. Não deixe de acompanhar também o site da Câmara Municipal, que é o www.campinas.sp.leg.br, acompanhar o programa na Rádio Educativa, que durante toda a programação você vê notícias, eventos daqui do Legislativo Campineiro. Mais uma vez, nós agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.